Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu e meu grupo iremos apresentar um trabalho falando sobre a comparação da Constituição de Portugal com a Constituição do Brasil. Primeiramente, passarei o vídeo onde nós três explicamos de forma detalhada e depois irei passar os slides. Olá pessoal, eu me chamo Gabriel. Eu me chamo Kathleen. E eu me chamo Letícia. Hoje nós iremos apresentar uma comparação entre a Constituição de Portugal com a do Brasil. Fiquem agora com o vídeo a seguir. Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Hoje vamos estar conversando um pouquinho entre as semelhanças e diferenças entre a Constituição do Brasil e a de Portugal. Ambas as raízes têm constituições históricas comuns e também têm algumas raízes únicas nesse meio. A Constituição brasileira ela foi promulgada em 1988, após um período de ditadura militar, certo? Já a Constituição portuguesa ela foi aprovada em 1976, após uma revolução dos cravos. Ambas as constituições refletem os valores democráticos e os direitos humanos. Ambas as constituições têm uma estrutura semelhante, com artigos que definem os direitos e deveres do cidadão, a organização do Estado e os poderes legislativos, executivos e judiciários. No entanto, a Constituição portuguesa tem enfoque mais forte na proteção dos direitos sociais. Tanto a Constituição brasileira quanto a portuguesa garantem os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, a igualdade e a proteção contra a discriminação. A Constituição brasileira tem um capítulo específico sobre os direitos sociais, enquanto a Constituição portuguesa enfatiza mais a proteção dos direitos dos trabalhadores. A Constituição brasileira estabelece os poderes federais divididos entre uniões, estados e municípios. Já a Constituição portuguesa define o poder unitário com o governo centralizado. Ambas as constituições definem os poderes executivos, judiciários e legislativos semelhantes. No entanto, a Constituição portuguesa ela tem um sistema semipresidencialista, enquanto a Constituição brasileira ela tem um sistema presidencialista. Conclui-se que, embora Portugal e Brasil tenham constituições parecidas, elas também possuem diferenças significativas. E essa análise da Constituição do Brasil com a de Portugal nos permite analisar os princípios e os valores de cada país. Olá pessoal, estamos deixando aqui nossos agradecimentos por vocês terem assistido até o final desse vídeo e espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas sobre esse trabalho. Bom, como dito no começo do vídeo, irei passar agora uns slides onde eu estarei falando de forma mais detalhada, de forma que fique mais fixado sobre esse assunto e de forma que vocês não saiam com nenhuma dúvida sobre nada. Então eu irei começar falando um pouco sobre a história do Brasil e a história de Portugal, depois darei seguimento aos demais assuntos. Bom, agora irei falar sobre alguns pontos importantes sobre o Brasil e Portugal, começando pelo Brasil e o seu descobrimento, que foi a chegada dos portugueses em 22 de abril de 1500, com a liderança de Pedro Álvares Cabral com a sua frota portuguesa. Bom, a colonização do Brasil ela teve início em 1530 com a expedição de Martim Afonso de Souza. Sobre a nossa monarquia, a independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822, com Dom Pedro I sendo coroado o nosso imperador. O Brasil foi um império até a proclamação da República em 1889. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi abolida e a República foi proclamada, com Dom Pedro II sendo deposto. A nossa atual forma de governo é a Constituição de 1988. Após a redemocratização nos anos de 1980, a Constituição de 1988 estabeleceu a democracia representativa e a liberdade política. Bom, a democracia.
O Brasil é uma república federativa, democrática, com um sistema presidencialista e um Congresso Nacional, eleito pelo povo. Bom, falando agora sobre o descobrimento e a formação de Portugal. A fundação de Portugal. O Condado de Portucalense foi estabelecido em 868 e tornou-se independente em 1139, com Afonso Henriques, se declarando rei. O reconhecimento, que foi a independência de Portugal, foi reconhecida pelo Reino de Leão em 1143 e pelo Papa em 1179. Bom, a monarquia de Portugal. Vou começar falando sobre a expansão. Portugal se tornou uma potência marítima nos séculos XVI e XVI, estabelecendo as possessões em África, América do Sul, Ásia e Oceania. O declínio. A monarquia Portugal enfrentou desafios internos e externos, incluindo a perda de territórios e a crise financeira. O fim da monarquia. Com a proclamação da República, em 5 de outubro de 1910, a monarquia foi abolida e a República foi proclamada, com Dom Manuel II sendo o último rei de Portugal. A atual forma de governo, que é a Constituição de 1976, após a Revolução dos Cravos, em 1974. A Constituição de 1976 estabeleceu a democracia representativa e a liberdade política. Bom, e a democracia? Portugal é uma república democrática com sistema semipresidencialista e uma Assembleia da República eleita pelo povo. Bom, irei falar agora um pouco sobre a Constituição do Brasil e a Constituição de Portugal. Começando com a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil é a lei fundamental do país, promulgada em 5 de outubro de 1988. Ela estabelece os princípios básicos da organização política e social do Brasil, definindo os direitos e deveres dos cidadãos, e as estruturas dos estados e os dos órgãos de poder. Falando um pouco agora sobre a Constituição de Portugal. Bom, a Constituição de Portugal é a lei fundamental do país, aprovada em 2 de abril de 1976, após a Revolução dos Cravos. Ela estabelece os princípios básicos da organização política e social de Portugal, definindo os direitos e deveres dos cidadãos, a estrutura do Estado e os órgãos de soberania. Dito isso, a Constituição de Portugal é um documento fundamental que reflete os valores e os princípios da democracia portuguesa e serve como base para a legislação nacional. Bom, irei falar agora sobre a comparação da Constituição de Portugal com a do Brasil. Bom, ao compararmos a Constituição de Portugal e do Brasil, notamos que ambas compartilham uma estrutura similar, com uma parte inicial que define os princípios fundamentais do Estado e uma parte subsequente que estabelece os direitos e deveres dos cidadãos. Ambas garantem direitos fundamentais como liberdade, igualdade e dignidade humana. No entanto, a diferença significativa, a Constituição portuguesa foi aprovada em 1976, após a Revolução dos Cravos, enquanto a brasileira foi aprovada em 1988, após a ditadura militar. Portugal é uma república semipresidencialista, enquanto o Brasil é uma república federativa e presidencialista. Além disso, Portugal é um estado unitário, enquanto o Brasil é uma federação com estados e municípios autônomos. O papel do presidente também difere. O presidente de Portugal tem poderes mais limitados em comparação com o presidente brasileiro, enquanto a Justiça Constitucional, Portugal tem um Tribunal Constitucional, enquanto o Brasil tem o Supremo Tribunal Federal. Essas diferenças refletem as histórias e contextos políticos de cada país. Bom, chegando agora na conclusão, em resumo, as Constituições de Portugal e do Brasil
compartilham princípios democráticos e direitos fundamentais, mas refletem diferenças históricas, políticas e estruturais significativas. Essas distinções moldam a governança e a proteção dos direitos em cada país. Bom, deixo aqui os meus agradecimentos a todos que assistiram até o final desse vídeo. Todas as informações que foram passadas aqui foram retiradas de livros da biblioteca da nossa instituição e também da internet, como site de júri e afins. Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima.